das Mães, galera! A gente vai fazer o exercício 8 da lista 3.8. Esse exercício pede pra gente falar se o limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, existe. Pra gente dizer se esse limite é verdadeiro ou não, a gente tem que analisar os limites laterais. Os limites laterais são os limites quando o x está tendendo a 1 pela direita e quando o x está tendendo a 1 pela esquerda. Se eles forem diferentes, esse limite não existe. Então, nós vamos começar com o x tendendo a 1 pela direita. Quando ele tende a 1 pela direita, ele está se aproximando muito do 1. Tende a um número maior do que 1. Só que ele está ficando muito perto. Ele pode ser 1,000001. Infinitos zeros. Só que, enquanto ele for maior do que 1, ele ainda não vai ser 1. Óbvio. Então, se você substituir aqui na subtração, como esse número não é 1, não vai dar 0. E também não vai dar negativo porque ele ainda é maior do que 1. Então, supondo que você substituiu por 1,00001. Você faz a subtração, resulta nisso. E esse número, quanto maior ele for, quanto menor ele for, ou seja, quando a quantidade de zeros vai aumentando, o seu 1 dividido por ele vai acabar dando em um número cada vez maior. O que eu quero dizer? Se você for reduzindo o valor desse número, o seu 1 pode ver na calculadora. O seu 1 dividido por ele sempre vai dar um número maior. Então, como esse número ele cresce, ele está infinitamente se aproximando de 1, mas ele nunca vai chegar a 1, a gente pode falar que como ele cresce muito, ele vai ser mais infinito. Agora, quando o x tende a 1 pela esquerda, a gente está querendo dizer que o x ele é menor do que 1, mas ele não vai chegar a 1. Então, ele está chegando, mas ele não é 1. E ele é menor do que 1. Então, aqui é o mesmo caso. Você está subtraindo, só que, nesse caso, esse número, por ser menor do que 1, vai acabar resultando em um número negativo. Mas, de qualquer forma, vai acabar resultando em um número negativo muito pequeno. E esse número negativo, muito pequeno, quando você faz a divisão, ele vai dar também um número muito alto. Aqui é o mesmo caso de cima. Só que como você tem um número negativo, ao invés de ser mais infinito, é menos infinito. Você pode observar isso através do gráfico. Pode ver que a função sempre vai para menos infinito. E aqui também, quando ele x tende pela direita, a função sempre vai para mais infinito. Ela não tem uma parada. Então, a gente pode concluir que, como esses limites laterais são diferentes, esse limite não existe.